gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho e no caso estou falando a respeito dos números complexos. Se você viu o nosso vídeo anterior, você viu que eles surgiram a partir do momento que a gente tentou resolver equações do segundo grau que antes não tinham solução nos reais. Aí a gente fez uma adaptação e com isso surgiram aí novos números, um novo conjunto, o conjunto dos complexos. E ele então, no caso, esses novos números, vamos analisar agora a respeito da sua estrutura, a sua chamada forma algébrica. O que acontece? Agora, todo número complexo para nós, ele vai ter essa estrutura aqui, o número complexo Z, a gente vai dividi-lo aí, né, em duas partes, A mais BI. Como assim? No caso, então, essa parte A como sendo uma parte real, que a gente vai chamar aí, né, abreviadamente de REZ, né, RE de real, tá certo? E essa parte que está ao lado da unidade imaginária, do I, por isso, então, né, justo, muito justo, vai ser chamada aí, né, de parte imaginária. O B, então, ao lado do I, né, também abreviadamente IM do Z. No caso, então, IM, abreviadamente, né, parte imaginária, ok? Exemplozinho? Exemplozinho. Então, por exemplo, se eu te dou, no caso aí, um número 2 mais 3i, agora você já sabe, o 2 é a parte real e no caso o 3 ao lado do i vai ser a parte imaginária. Tranquilo? De boa, né? Pois é. Algumas observações aí a respeito dessa forma algébrica. Então, quando ele pedir para a gente agora um número real, o que vai ser o número real para nós? Aquele que não tem, então, parte imaginária. Ou seja, no caso, então, vai ser só o valor de A. Mas para isso acontecer, gente amiga, no caso, então, o B que está ao lado do I, para o I desaparecer, esse B, então, vai ter que ser igual a zero. Ou seja, a parte imaginária não pode existir, beleza? Exemplozinho? Vamos lá. No caso, então, quando eu falo para você que o número é 2. No caso, sem deixar para depois, essa parte que estava ao lado do i, ao invés de 3, teria que ser 0, certo? Então, subentende-se 2 mais 0i. Perfeito? Pois muito bem, ele pode também pedir para você o seguinte, ele pode pedir um imaginário puro. O que é isso? Ah, aquele jovem sonhador, tranquilo. Não é isso não, gente. O imaginário puro na questão, né, é quando você não tem, então, parte real. Essa parte real aqui, o A, ele vai ter que zerar, no caso, desaparecer, sumir. Como assim? No caso, então, um exemplozinho. Então, no caso que a gente está querendo se referir, quando fala imaginário puro, é, por exemplo, quando não tem mais o 2, só tem aqui o 3i, ok? Então, subentende-se a parte real igual a 0, beleza? Ele pode também pedir um conjugado. O que é isso? Ah, sala, quarto, banheiro, tudo junto? Não! No caso aí, o conjugado em questão, gente amiga, é quando você tem, né, o complexo ZA mais BI e você troca o sinal da parte imaginária, ok? Não sei se você lembra, mas quando a gente resolveu a equação do segundo grau, tinham duas soluções. Uma delas tinha o mais BI e a outra tinha o menos BI, tá? Isso a gente vai discutir mais tarde, mas geralmente essas soluções de equações aparecem em dupla, um complexo e o seu conjugado. Daí a importância disso aí, tá certo? Então, quando aparecer lá na prova Z barra, você já sabe então que essa barra não é de cereal, essa barra é para representar então o conjugado de A mais BI, ou seja, você vai trocar o sinal de parte imaginária, ao invés de A mais BI, seu conjugado Z barra A menos BI. Como assim? Exemplozinho. Então, a gente considerou aqui em cima, né, o complexo 2 mais 3i. Se ele pedisse o conjugado desse complexo, simples, extremamente simples, era só colocar Z barra e fazer 2 menos 3i. Beleza? Ah, mas ele pode pedir o oposto de um número complexo também, né? Lembrando que o oposto, né, ou simétrico de um número é você trocar o sinal desse número. No caso aqui, então, você vai trocar o sinal de tudão. No caso, então, tanto da parte real quanto da parte imaginária. Para você, então, fazer menos z, o oposto de z, nesse caso, então, é simples. Extremamente simples, como aqui no nosso exemplozinho.
No caso, então, se o meu complexo é 2 mais 3i e ele pediu o oposto, no caso, então, menos z, é só fazer menos 2 menos 3i. Simples assim, gente amiga. É ou não é? Tranquilo? Suave na nave? Ok, então te aguardo aí pra gente resolver os exercícios, hein? Sai daí não. Ok, gente amiga, vamos ver então dois exercíciozinhos. No caso aí, né, do nosso livro referência, o Connect Live, lá da Gelson Yes e companhia. Lá na página 280 a gente encontra então, por exemplo, o exercício de número 13. Ele diz pra gente o seguinte, ele diz que esse complexo Z, ele vem a ser um imaginário puro. Lembra disso? Pois é, o que é o imaginário puro? Agora a gente sabe que não tem a parte real. Ou seja, nesse caso, então, essa parte real, ela vai ter que o quê? Zerar, tá certo? E onde que é a parte real? Simples, extremamente simples. Aquela que não tem o i da unidade imaginária. Sim, que se tem unidade imaginária, é a parte imaginária. Certo? Faz sentido, né? No caso, então, aquela que não tem a parte imaginária é que vem a ser, no caso, a parte real. Beleza? Então, no caso aqui, né, nós teríamos m ao quadrado menos 25. Isso, então, vai ter que zerar. Para isso acontecer, o m ao quadrado, sendo igual a 25, pode ser, no caso, então, mais ou menos 5. Bom, mas aí tem um detalhe. Se o m fosse igual a menos 5, gente amiga, o que ia acontecer? Pois é, se m fosse igual a menos 5, você substituiria aqui, né? E aí você zeraria a parte imaginária. Não, mas ele quer que tenha a parte imaginária. Ele quer que seja um imaginário puro. Percebe? Então, nesse caso, isso aí, né, é um perigo. Sim, pois m igual a menos 5 faz com que a nossa parte imaginária ela seja igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, gente, amiga, eu posso aceitar as duas soluções? Não, né? Nesse caso, então, essa solução do m igual a menos 5, essa então eu vou ter que recusar. E aí, nesse caso, então, o que a gente vai ter é simplesmente m igual a 5. É a única solução. Beleza, então? Ok, então feito isso, nesse caso, então, está respondida aí, né? A letra A. E no caso da letra B, eu me enganei aqui, né? É determine Z. No caso, então, quem seria, no caso aí, o nosso complexo Z, né? Com m igual a 5 é simples, extremamente simples. No caso, então, vai substituir aqui, e aí você vai ter, então, o Z como sendo igual... Isso, somou, né? A sua nota em matemática, 10i. Simples assim. Beleza? Vamos ver. No caso aí da questão 14, quase igual a 13, né? Porém, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Aqui, por exemplo, ele também nos diz, né, que esse complexo Z ele será um imaginário puro. Beleza. E aí, então, pede para determinar o M. Então vamos lá, para ser imaginário puro, você já viu, a parte real dele vai ter que zerar. É isso que vai ter que acontecer. E no caso a parte real, aqui que não tem unidade imaginária, é m ao quadrado mais 1. Então sem problema nenhum, m ao quadrado mais 1, já que vai ter que zerar, né? A gente passa esse 1 para o outro lado e você passa a ter o m ao quadrado igual a menos 1. Sendo que aí o m vai ser mais ou menos a raiz de menos 1. Opa, eu já ouvi falar disso. Sim, se você viu nossa aula anterior, você viu que a definição, né, da unidade imaginária do i é exatamente isso aqui, raiz quadrada de menos 1. Portanto, aí sim, nesse caso, nós teríamos duas respostas, mais e menos i, certo? Não, gente amiga, aí tem, né, um pequeno problema. No caso, o nosso m que achamos aqui
é um número complexo, imaginário, puro, propriamente dito. Só que ele pede para você, né, determine, no caso aí, né, M real. Então esse aqui, no caso, não serve, ok? Então, como a gente não achou uma solução real, essa solução aqui que ele pediu para a gente, para o M, determinar o M, essa questão, então, no caso aí, não tem solução. Ou seja, esse M, então, não existe em R. Ok, gente amiga? Então, todo cuidado é pouco. Garibaldi, Baldigari não é a mesma coisa. Veja qual o conjunto que está definido na questão, para, no caso aí, né, não ter uma decepção, tá certo? Falando em decepção, você gostou? Então peço para você, humildemente, curta, comenta, compartilhe, espalha para geral. Professor Carvalho, Matemática. Grande abraço e tchau!